Salve o Colégio Santa Maria, parabéns por tantos anos de esplendor, da tua nobre história. E aí, turma, estamos aqui para mais uma aula, tá? Dessa vez na matéria de Geografia, né? E a gente vai estar aí introduzindo o conteúdo do mês de junho, tá bom? A gente já enviou a revisão, esperamos que vocês tenham copiado no caderno. E a gente vai estar aí agora falando sobre a distribuição da população brasileira, tá bom? E ao longo dessa aula, a gente vai estar falando do território brasileiro também, como se deu sua ocupação, tá bom? E vamos estar falando também, por exemplo, de alguns produtos que incentivaram, tá? Do extrativismo, que incentivaram a exploração e automaticamente incentivaram também a ocupação do território, partindo aí do litoral em direção ao interior, tá bom? Então é isso que a gente vai falar agora nesse conteúdo. Esperamos que vocês estejam com bastante atenção aí para a gente estar falando agora e discorrendo um pouco sobre esse conteúdo. Veja bem, a distribuição da população brasileira. A ocupação do Brasil, ou do território brasileiro, está distribuído da seguinte maneira. De forma desigual, tá? Por todo o território. Por quê? Existem áreas com uma maior concentração populacional, tá bom? Como a região sul, sudeste e de certa forma até centro-oeste. Em compensação, existem regiões, tá? Como nordeste e norte, tá? Que são as regiões que de certa forma têm, de certa forma assim, menor aglomerado de pessoas, tá? Um número menor de pessoas. Veja bem, isso se deu porque ao longo da história, nós já vimos em outras matérias até, que muitas pessoas saíam do interior indo em direção aos grandes centros populacionais, né, que caracterizou um período aí conhecido como a época do êxodo rural no Brasil, que era quando as pessoas saíam do interior e iam em direção aos grandes centros, havendo ali um inchamento, que foi um grande número de pessoas nesses locais, tá, tipo na região sul e sudeste inicialmente. Tá? E essas cidades praticamente incharam. A gente chama esse período também de essa situação de inchamento populacional. É quando as cidades não estão adaptadas para receber tanta gente, tá? E aí as pessoas saem de um lugar, de uma região e vão para outra, havendo um inchamento populacional. Consequência disso, verticalização, tá? O crescimento da cidade em direção no sentido vertical, ou seja, o aumento do número de edifícios, de prédios, tá? Para comportar tanta gente, mesmo assim não foi possível comportar tanta gente. E aí, outra consequência, o surgimento de favelas, tá? Que cresceu o aumento do número de pessoas no entorno da cidade. Por quê? Porque no centro da cidade não havia mais lugar para tanta gente. Veja bem, queridos, existem áreas, como eu já falei, com grande concentração populacional e outras que há poucos habitantes. Segundo dados do IBGE, em 2018, são cerca de 208 milhões de pessoas mal distribuídas por todo o território nacional, ou seja, todo o território brasileiro. Nas grandes cidades, é comum observar grandes e luxuosos prédios, mas no seu entorno, no entorno das cidades, podemos ver grandes aglomerados de favelas. Ou seja, distribuição da renda também mal distribuída, não só nos grandes centros, mas por todo o Brasil. Por exemplo, enquanto alguns vivem bem, com grandes salários, outros ganham bem pouco. Por exemplo, enquanto na cidade, nos centros, existem prédios, edifícios lindos, né, luxuosíssimos, grandes arranha-céus, e no entorno da cidade, favelas, casas feitas com materiais precários, como papelão, como madeira. Por quê? Por causa da má distribuição, primeiramente territorial, e na sequência também em termos de renda. Veja bem, o território brasileiro e sua ocupação. A ocupação das terras brasileiras, promovidas pelos colonizadores portugueses, ocorreu de maneira progressiva, partindo do litoral em direção ao interior do Brasil e incentivado por algumas atividades econômicas. Veja bem, até o século XVII, explorava-se pau-brasil e cana-de-açúcar aqui no Brasil. No início da colonização, o primeiro produto, a primeira riqueza tirada do Brasil foi o pau-brasil, de fato. E na sequência, quando a madeira do pau-brasil estava em escassez já no território, surgiu aí a cana-de-açúcar como uma atividade extra, tá? E, consequentemente dela, a pecuária também foi introduzida no Brasil. Mas, principalmente, a cana-de-açúcar, ou seja, a produção de açúcar, que foi um dos produtos que praticamente gerou grande riqueza no Brasil,
e, inicialmente, o pau-brasil, tá? Que era retirado do Brasil, como vocês viram, pelos próprios indígenas que ganhavam suas ferramentas de trabalho para retirar a madeira da mata e automaticamente levar até as caravelas, que eram os navios portugueses que transportavam a madeira até, né, Portugal. Veja bem, na porção norte, explorava-se as chamadas drogas do sertão, que eram produtos nativos da floresta amazônica. Primeiro deles, canela, depois urucum, guaraná, entre outros. Vocês viram, né, em outras matérias que no norte do Brasil, né, existe a floresta amazônica, uma floresta que existe grandes variedades, infinitas variedades de espécies nativas. Como, por exemplo, o guaraná. É uma planta típica brasileira que só existe no território brasileiro. Na verdade, mais especificamente, no Amazonas. Então, assim, é claro que existem em outros lugares já do Brasil. Mas, assim, é levada. Tá? Não é uma planta nativa, nascida naquela região sem interferência do homem. Não. Ela é uma planta que é trazida de um estado para outro, né? E vão sendo plantadas e vão se dando bem. Porque por todo o Brasil é possível cultivar essas plantas. São cultivares que podem ser desenvolvidos em qualquer região do Brasil, mas é típico da região norte do Brasil. Tá? Então, assim, esses produtos aí caracterizaram a drogas do sertão, né? Um conjunto de produtos que eram explorados aqui no Brasil e levado para Portugal e gerava também riquezas. Por quê? Porque, como eu disse, são nativos do Brasil, só existe no Brasil. Tá? Aí, continuando, no século XVIII, a pecuária e a mineração a mineração de ouro e diamantes, também logo na sequência a agricultura do café, tá? E o algodão geraram grande riqueza e também incentivaram a vida dos portugueses, tá? Do litoral se aprofundando cada vez mais para o interior do Brasil. Veja bem, nesse período aí, a pecuária, por intermédio da cana-de-açúcar, tá bom? Para a produção de açúcar, foi introduzida no Brasil e como praticamente um território que na verdade era um grande paraíso tropical, tá? A pecuária se desenvolveu bem aqui, o gado era criado de forma extensiva. Eu não sei se já falamos sobre a criação de gado extensiva, mas nessa criação o gado é criado solto aí no pasto, tá? Sem roça, sem nada, é criado solto aí, bebendo nas nascentes dos rios e automaticamente comendo o pasto natural mesmo do campo. Então assim, era dessa forma que o gado era criado, automaticamente a criação de gado aqui prosperou e aí gerou grande riqueza, né, enricando aí grandes senhores de terra, tá? Mais especificamente os donatários que a gente já viu em história, né, que foram os donos das primeiras propriedades entregue a eles pelo rei de Portugal, aqui no território brasileiro. Veja bem, logo depois veio o cultivar do café. O café, só para você saber, foi o que mais gerou riquezas aqui. Enriqueceu São Paulo, tornando São Paulo uma grande potência mundial, tá? Na verdade, a produção do café, digamos assim, a agricultura de exploração do café, ainda hoje gera grande riqueza no Brasil, tá bom? A primeira estrada de ferro, ou seja, a primeira estrada de trem, São Paulo e Reivel, foi construída por causa da exploração do café. Então enriqueceu toda a região de São Paulo, tá? E alguns grandes centros econômicos também no Brasil. E só para não passar, no século XXI, tá? E também no século XX, as construções, ou a construção da cidade de Brasília, tá? Fez também, incentivou a vinda de portugueses, né, de colonizadores e de pessoas morar no território mais interiorano do Brasil, tá bom? Saíram da região sul e sudeste e indo em direção à região central do Brasil, tá bom? E automaticamente abrindo portas para a exploração nordeste e também do norte do Brasil, tá bom? Então, queridos, todos esses incentivos aqui foi o que motivou o Brasil, tá bom, a se desenvolver. Por quê? Porque de início foi desenvolvida apenas as regiões litorâneas, próximo ao mar. Mas aí depois foram se adentrando as regiões interioranas, tá bom? Até chegar ao norte do Brasil, que, como você já viu, foi a última região do Brasil a ser explorada. Ali onde está a Amazônia e, por exemplo, o Pará, por exemplo. Região norte do Brasil, o Acre. Ali, aquelas regiões ali foram, ultimamente, elas consideradas em relação às outras regiões, a exploração de outras regiões, eles foram as últimas regiões do Brasil a serem exploradas. Tudo isso motivado aí pela exploração, não só
vegetal, mas também, como vocês viram, no caso a pecuária e a produção de alguns produtos, como por exemplo açúcar e no caso também o café, que motivou grandemente essa vinda, esse início dessa ocupação dessas regiões interioranas no Brasil. Mas não menos importante, é lógico, a porta de entrada aí para exploração, para todo esse desenvolvimento, a construção de nossa capital, Brasília, tá? Foi na verdade um apogeu ali, foi tipo um pontapé inicial para que se desenvolvesse grandemente essa região interioranas do Brasil. Meus amados, chegamos ao final, eu espero que vocês tenham compreendido, e a atividade está aí na página 317, tá bom? Então deem uma olhada lá, vão copiando, vão respondendo aí e qualquer coisa nos procurem. Um abraço para vocês, chegamos ao final de mais uma videoaula.